Olá, eu sou Fabiano Santos, sou cientista político, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ. E eu presidi a Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, de 2008 a 2012. Vamos conversar hoje sobre um tema fundamental, não só para a ciência política, mas para a atividade científica como um todo, que é o tema da democracia. E por que é fundamental discutir o tema da democracia hoje em dia? Até recentemente seria um assunto quase que trivial, quase que não mereceria grandes considerações, até recentemente no nosso país e no mundo de uma forma mais ampla. Entretanto, a partir de alguns anos, uns anos para cá, o tema da democracia, a sua sustentabilidade, a sua estabilidade volta com força para o mundo, para a opinião pública, para a imprensa, para os especialistas e para a ciência, de uma maneira geral, e para a ciência política. Por quê? Porque a democracia hoje se encontra em crise. Há alguns anos, a própria ciência política vem se debruçando sobre a crise da democracia representativa, a crise da representação política, a crise das instituições que expressam essa ideia de democracia representativa. Esse é um assunto que vem se avolumando e vem pautando a nossa disciplina desde pelo menos a década de 70. Mas hoje o assunto extrapola os temas de pesquisa e toma as ruas, toma a imprensa de uma maneira avassaladora e toma os governos. Nós percebermos o que vem ocorrendo em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, na Ásia, África. O que vem acontecendo? Vem acontecendo o ressurgimento de governos francamente autoritários. Se até o início do século a democracia representativa, com as suas instituições, a sua força, vinha dominando, predominando e se tornando um consenso, hoje em dia já temos uma reversão disso. Temos vários países já não mais considerados como democráticos. Portanto, nós vivemos uma crise da democracia. E como o Brasil se coloca nesse contexto? Se coloca de uma maneira bastante preocupante. O Brasil é tido pelos analistas internacionais, pela imprensa internacional, como um mau exemplo no que tange a crise da democracia. E isso desde, pelo menos, a crise política que gerou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um impeachment muito controverso, um impeachment que, se lembrarmos, faz com que a presidente interrompa o seu mandato precocemente e depois absolve a própria presidente como passível de criminalização ou crime de responsabilidade. A partir daí, a instabilidade política se acentua e isso abre espaço para a eleição de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil, com uma plataforma francamente de retrocesso em vários aspectos importantes, principalmente em relação à ciência. Então não temos nem muito o que falar do contexto atual, de contraposição do governo a vários avanços colocados pela ciência, na universidade, nos institutos de pesquisa, mas temos que falar da questão da democracia, das instituições democráticas. Uma característica muito essencial da democracia vem sendo deixado de lado desde a ascensão do governo Bolsonaro, que é a capacidade da democracia através da negociação, do combate de ideias, da pluralidade de interesses, de inclinações. Produzir a democracia é uma institucionalidade, é um sistema que permite a convivência dos opostos, dos contrários, dos adversários, em prol da produção de decisões
mais ou menos consensuais, decisões que expressam, na medida do possível, que incorporam, na medida do possível, várias ideias, vários interesses. Então, a democracia está intimamente ligada à ideia de que não existe uma verdade, não existe alguém, uma pessoa, uma família, um partido ou um movimento social que represente a verdade de uma sociedade, aquilo que a sociedade quer. Na democracia, a verdade ela é produto de um conjunto de interesses, de um conjunto de opiniões. Sempre isso deve ser respeitado. Então, as instituições da democracia são moldadas para que isso seja verdade o mais proximamente possível, mais próximo daquilo que é possível ao ser humano. E o Brasil vinha caminhando muito bem nesses termos. Era um exemplo internacional da prática democrática e do avanço democrático. E hoje passa a ser o exemplo a não ser seguido. Por exemplo, o caso da pandemia e o tratamento que o governo Bolsonaro tem dado à pandemia. Pouquíssimos governos no mundo têm feito o que o governo Bolsonaro tem feito, que é se colocar contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde. O governo Trump nos Estados Unidos é um exemplo disso. O governo, se não me engano, do Turquemenistão é um exemplo disso. O governo da Nicarágua, que é francamente autoritário, é um exemplo disso. E as consequências são as piores possíveis para as suas populações. E isso tem a ver com a inclinação autoritária do governo ou não. Se o governo é mais consensual, incorpora opiniões alheias, diferentes, e produz decisões combinadas com a diversidade dos atores e dos interesses, a sociedade será mais contemplada. Então, a ciência política contemporânea, ela nasce com esse princípio normativo fundamental, a defesa da democracia. Porque depois de anos de pensamento, séculos de pensamento político, descobriu-se essa verdade fundamental. Qual é essa verdade fundamental? A de que não existe uma verdade no mundo social e no mundo político. Existe uma forma de governar que faz com que a sociedade produza a sua verdade, contemplando interesses diversos, contemplando opiniões diversas. A democracia, até o século XX, era um sistema que não era tratado como um sistema normativamente ideal pelo pensamento político. Isso se torna verdade fundamentalmente depois dos grandes traumas, depois das grandes guerras e muitas mortes e muito sofrimento vividos e estabelecidos por governos autoritários, governos fascistas. Então a democracia se torna um valor fundamental para a política e para o pensamento político e para a ciência política. A ciência política hoje está intimamente ligada à ideia de democracia nesse sentido, de construir instituições, construir o governo de forma a incluir o máximo possível interesses, visões, inclinações, diversidade nas decisões de governo. Então, eu acho que esse é o recado que a ciência política tem a dar à comunidade científica brasileira, no sentido da essencialidade da democracia, não só no bojo do pensamento da ciência política, mas também no conjunto da ciência brasileira. Obrigado.